Eu tenho um costume, eu atualmente não estou trabalhando em empresa corporativa, mas Sim. na última empresa que eu trabalhei, eu tinha o costume de chegar e falar assim, por exemplo, eu cheguei na empresa, sou novo na empresa. Sabe que homens têm assuntos muito, Diversos. é, e muito, português claro, muito pederastas, sabe? Homens velhos, barbudos, até pais e avós, fazendo piadinha sem graça. Então, eu sempre cheguei nos ambientes e falei, ó, sou crente. Me respeita que eu sou crente. É. Por quê? Porque aquilo ali me mantém alinhado. Sim, Quando eu falo isso, me mantém alinhado, porque se eu fugir da linha, eles vão me repreender. sim, Eu jogo ao contrário, jogo a responsabilidade para mim se eu fugir da regra, se eu fugir do evangelho. Então, graças a Deus, isso sempre me manteve firme na linha para que eu não viesse me ceder aos sim, pecados, sim. enfim. Eu sempre falo essas coisas, né? E eu não sei, pastora, o que a senhora tem visto por aí, mas a juventude está muito perdida. É, a gente tem visto uma grande inversão de valores, né? Muito, é. Então, e a senhora ministra para jovens, né? Direto. Eu gosto muito de falar com o jovem, de partilhar com o jovem. Certo. Eu comecei muito cedo e assim, eu nunca me desviei. Meus pais se converteram, eu tinha 6 anos de idade. Uhum. E desde então, na adolescência, a gente tem aquela fase inconstante, mas eu nunca me desviei. Nunca fui pro mundo, conheci o mundo. Glória a E eu dou Deus. graças a Deus por Sim, isso, sim. sabe? Eu não tenho, talvez, um testemunho, né? Muito absurdo de gente que veio. Eu acho muito bonito. Pessoas que vieram de lugares muito obscuros e o Senhor os resgatou. E essas pessoas mantêm a intensidade que elas tinham lá, sabe? Mas Melhor ainda. nunca fui para esse lugar. Então eu Sim, acredito que o Senhor me privou de muita com coisa, certeza. né? E pela criação dos meus pais, Uhum. de sempre serem muito claros comigo, eu acredito que tudo foi muito pedagógico para mim, Uhum. né? A criação dos meus pais, a igreja, sempre sendo essa rede de apoio e o meu desejo em conhecer o Senhor. Desculpa, independente de pessoas, né? Então, eu eu nunca tive essa fuga. Ah, eu vou pro mundo, vou conhecer e tal. Eu sempre caminhei com Jesus, né? Tive as minhas fases meio brigada com ele, mas nada que me falasse assim, não, não é isso que eu Uhum. escolhi, Uhum. sabe? Eu decidi não olhar pra trás Uhum. e Mas teve algum momento que a senhora falou, eu aceito Jesus? Porque foi criada no evangelho. sim, sim, eu decidi receber Jesus mesmo. Levantar a mão, eu tinha 9 anos de idade. Foi quando eu quis Legal, aceitar Jesus. legal. E nesse dia eu também fui batizada no Espírito Santo. Amém. Eu quis as duas coisas. Eu quis tudo de uma vez. E aí. Velocidade. Eu quis tudo de uma vez. Com 9 anos na igreja metodista. Nós Uhum. estávamos lá e eu decidi levantar minha mão para o Senhor. Receber Legal. Jesus como meu Senhor e Salvador. E, e fui batizada no Espírito Santo. Então, eu falo muito para a juventude, porque o que está acontecendo? O mundo, ele está tomando forma muito poderosa e tá tentando trazer, como eu vou dizer, tornar aquilo que é verdade absoluta em verdade relativa. Uhum. Então, hoje se crê num evangelho que não é bem assim. Então, hoje tudo é muito relativo. Só que a palavra ela não é relativa, Não é mesmo. ela é absoluta. A verdade, o evangelho é o evangelho pelo evangelho. Entende? Uhum. E aí, com essa relativização do evangelho, a gente vem culturas e eu não estou falando contra a cultura, porque eu acredito que Deus, ele fala na língua de todo mundo. Sim, com certeza. Ele decidiu falar na nossa. Então ele pode alcançar as culturas, mas eu estou falando aquele fragmento da cultura que é anticristo.
Uhum. sabe? Que é anticristão, Uhum. que vai contra os valores. Porque aquilo que toca nos princípios e nos valores da palavra, princípios e valores são inegociáveis. A gente não pode negociar. Eu acho que a cultura, ela precisa, ela, Deus fala e ele toca na nossa cultura. E aí a cultura, ela volta para Deus trazendo a ele glória. Mas quando a base dessa cultura, ela é anticristã, ela precisa ser vista com cuidado. Eu não quero ser pega nesses, né? Eu estou tentando ser o mais clara possível para não Uhum. parecer contra nada, porque eu amo a cultura, eu amo a brasilidade que a gente tem. Uhum. Eu amo hoje os cantores cristãos que estão surgindo, trazendo música brasileira que exalte a Ele, que dê glória a Deus. Isso é incrível, sabe? É o Deus que fala em todas as cores. Entendeu? Sim, sim. Na sua diversidade, sem perder seus valores, Uhum. sem mexer nos princípios. Eu estou tentando ser o menos, para que não pareça que eu estou indo por uma outra tangente. Eu Uhum. não Uhum. quero parecer isso. E o que acontece? Quando essa cultura ela é anticristã, quando ela não glorifica a Deus, quando ela foge dos princípios e valores da palavra, que são inegociáveis, que são irrevogáveis, a gente precisa ter atenção e ter cuidado. O evangelho não é relativo. A gente não pode achar, não é bem assim. Deus é amor. Mas então se Deus é amor, se pega um texto, se tira de um contexto e se criam pretextos. É. E é o que a gente tem visto hoje. E o que eu falo para o jovem? Se apegue à palavra. Mas por que tem tanta relativização? Por que a gente tem tantas distrações? Por que a gente hoje um cristão de muitos anos, um jovem cristão de muitos anos, não consegue discutir de forma amigável e coerente com alguém que não é cristão, mas entende da história da Bíblia? Uhum. Porque a gente não foi para as escrituras, a gente não se debruçou diante dela, porque a gente não leu o contexto, porque a gente não entendeu o texto. E aí, por falta de literatura, e infelizmente o nosso Brasil é culturalmente... a gente não tem uma cultura literária. A gente Uhum. não cria no nosso filho o hábito da leitura, Verdade, verdade. né? E o celular hoje, ele traz facilidade para nós. Qualquer informação que eu queira, eu pego o celular e fácil. Uhum. E eu acredito que a gente precisa voltar à palavra, ao entendimento das escrituras, à teologia bíblica. Uhum. E aí eu não estou falando a favor de uma vertente ou contra a outra, independente daquilo que você creia como conceito teológico, mas existe a palavra de Deus que cerne a teologia. Então a gente precisa se voltar para ela, a gente precisa se debruçar diante da palavra, a gente precisa entender a palavra. E aí, o que eu falo para o jovem? Porque tem facilidade de conhecimento raso, é aquela coisa assim, é um mar de conhecimento com um palmo de Uhum. profundidade. Uau, meu Deus. A gente tem conhecimento vasto sobre tudo, mas tudo muito razoável, tudo muito relativo, tudo muito Uhum. fácil, e aí a gente não vai a fundo encontrar. A Bíblia diz que o homem prudente é aquele que constrói sua casa na sobre a rocha. E se quem estiver nos assistindo e for alguém que entende de construção, eu sou leiga no assunto, mas para entender esse texto eu fui procurar o contexto. Uhum. Quando se vai para a engenharia, quando se vai para a construção civil, a gente precisa entender que para construir um prédio, seja ele do tamanho que for, a gente precisa cavar fundo até encontrar a rocha. Isso aí. Se você pegar os dois termos, e eu não entendo muito de hebraico e grego, mas eu gosto um pouco desse conhecimento, você vai ver que as duas palavras são rocha. Uhum. A diferença é que um cavou até encontrar a rocha e o outro cavou até onde ele achou que era válido cavar. Então a gente até às vezes procura, mas a gente não vai fundo. A gente até cava, mas não, acho que aqui tá bom, vamos Acho que construir, isso vamos levantar o segura. prédio. É. E não segura, porque Uhum. os desafios vão vir para as duas casas,
Tempestade e vento vêm para as duas casas, mas a casa que estava construída sobre a Sobre. rocha, ela se manteve de pé. Então, por que que a gente não tem e aí vamos trazer essa simbologia. Por que que a gente não tem uma juventude? E eu oro e eu declaro sobre a minha juventude, eu creio que a gente vai se voltar ao evangelho. Mas por que que a gente ainda não tem? É porque a gente está construindo sobre o lugar errado. Ontem você falou um negócio muito legal. De tudo que você está falando é muito legal, né? Ontem eu fui à praia, né? Com minha esposa, minha filha, minha mãe e minha sogra. E eu estava e o meu sobrinho. Eu estava brincando com eles dois, né? Minha filha inclusive, eu vou falar sobre o seu cabelo depois, tá? Eu quero falar, porque minha filha tem cabelo bem cacheadinho assim Ai, mesmo. meu Deus. Então, eu estava na praia brincando com eles, fizemos um buraco para entrar água ali e fazer uma poça. Só que toda hora que a água vinha, ela entrava no buraco e desfazia. Exatamente por isso que não tem firmeza. Nossa. Não tinha uma rocha. E eu ali, brincando, Não tinha pensando. profundidade para manter a água ali. Então assim eu pensei, cara, será que vale a pena ir lá na estrada ver se tem umas pedras para fazer? Porque a água vai chegar aqui e não vai carregar as pedras. Dependendo da força, até carrega. Mas eu pensei, caramba, que loucura. Eu pensando nisso, sabe? Pô, não tem uma firmeza. A areia não é firme, não adianta. E antigamente, né, quando eu me converti desde a infância também, eu era de uma igreja batista. E igreja batista tinha, né, tem, né, escola Dominical. dominical. E isso Isso é dava, muito bom. isso que eu ia falar, dava muita base bíblica, né?